Hoje iniciamos o nosso plano de leitura do Evangelho de Mateus. A autoria deste documento é atribuída a Mateus, que era um dos discípulos diretos de Jesus, um dos 12. Também é conhecido como Levi, em Lucas 5:27. Era filho de Alfeu e tinha como ofício cobrar impostos. Podemos encontrar isto em Mateus 9, do 9 ao 13. Sendo cobrador de impostos, este Evangelho tem mais referências a dinheiro e ao seu valor do que qualquer outro. Mateus é o único Evangelho que menciona, por exemplo, o pagamento do imposto do templo. Está em Mateus 17, do 24 ao 27. E nesse momento ele compara o valor cobrado de 2 dracmas com o estáter, encontrado na boca do peixe por Pedro. Na parábola do credor incompassivo, em Mateus 18, do 23 ao 35, a dívida do servo ao rei era de quase 10.000 talentos. E no Novo Testamento, só Mateus usa a palavra talento. E, na verdade, ele o faz cerca de 14 vezes no seu Evangelho. No Evangelho de Mateus também é o único com a parábola dos trabalhadores da vinha, em Mateus 20, do 1 ao 16. Ele se refere ao salário diário como um denário. Este também é o único Evangelho que menciona o ditado dos fariseus que juravam pelo ouro do templo, em Mateus 23, 16 ao 17. Jesus lhes diz: insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Tanto Marcos como Lucas nunca mencionam a palavra ouro. Mateus o faz 5 vezes. E ainda, este é o único Evangelho que é relatado o valor exato do pagamento feito a Judas pela traição a Jesus. Diz Mateus que Judas o traiu por 30 moedas de prata, em Mateus 26:15. Mateus, sendo um publicano, conhecia certamente os meios de corrupção. E é o único Evangelho que registra que os soldados que guardavam o túmulo de Jesus foram pagos, diz ele, com muito dinheiro, pelo silêncio depois que o corpo de Jesus desapareceu. Encontramos isto em Mateus 28, do 12 ao 15. Das 4 listas dos 12 discípulos que nós encontramos em Mateus, em Marcos e no livro de Atos, apenas neste Evangelho Mateus se chama a si mesmo de publicano. Está em Mateus 10, do 2 ao 4. Além do chamado de Jesus aos discípulos que eram pescadores na Galileia, a convocação de Mateus é o único outro chamado que tem um destaque nos Evangelhos. Já que, de facto, um publicano, um cobrador de impostos, se tornar um dos 12 apóstolos de Jesus era em si mesmo um grande acontecimento. No final de contas, é difícil para aqueles que confiam nas riquezas entrarem no reino dos céus. Fica atento aos próximos vídeos do estudo do Evangelho de Mateus. Boas leituras!